Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Gravei um vídeo de 20 minutos quase conversando sobre os jogos desse meio de semana e não saiu o áudio. Pois é. Mas a gente vai conversar tudo de novo com vocês. Vocês não ouviram, mas enfim, vou falar aqui tudo de novo para vocês sobre o que de melhor aconteceu nos jogos de quarta e quinta-feira. Tivemos Libertadores, tivemos Recopa Sul-Americana, tivemos Brasileiro, tivemos Campeonato Estadual. Muita coisa pra gente conversar. Então, pô, se inscreve no canal dessa força, eu sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede Todaro, onde eu sempre trago análise dos principais clubes do futebol brasileiro pra vocês. Tô fazendo isso pra ver se o áudio vai sair ou não, porque eu tô acariciando esse microfone maravilhoso pra ver se ele funciona. Bom, vamos começar então pelos jogos de quarta-feira, mas não vamos começar pelos jogos da Libertadores, vamos começar pelos jogos dos estaduais. Seguinte, na quarta-feira o Vitória venceu o Bahia de Feira por 1-0, o gol do Emmanuel Martinez no meio do segundo tempo. Um jogo onde o Vitória teve mais posse de bola, teve mais controle, mas estava tendo dificuldade de criação, de finalização, de conseguir criar chances claras e fazer os seus gols. O Vitória conseguiu isso na reta final praticamente, fez 1-0, encaminha sua classificação no Campeonato Baiano, vai depender do último jogo, né? O Vitória ele recebe o Galícia na última partida. Galícia esse que disputa para não ser rebaixado no Campeonato Baiano, então vai ser um confronto muito interessante, tá? Assim como foi o Bahia de Feira também está brigando ali por essa parte de baixo da zona de rebaixamento do Campeonato Baiano. Foi fechadinho, mas não conseguiu segurar a pressão do Vitória do Leão da Barra. Tem 13 pontos, o Vitória precisa pelo menos empatar para classificar. Vencer garante a segunda colocação, obviamente, mas Jequié e Porto, cadê o Jequié e Porto? Jequié recebe o Barcelona de Ilhéus, também time que está brigando para não cair, e o Porto a Juazeirense, confronto diretíssimo para saber quem avança. Lembrando que a Jacuipense também está ali na quinta colocação e recebe o Bahia de Feira, ou seja, vai ter emoção no Campeonato Baiano sim. Todos os jogos aconteceram no domingo às 4 horas da tarde. O outro jogo do Campeonato Estadual foi o Remo, que venceu avançou, né, das oitavas de final para quartas de final para a semifinal, o time do Águia de Marabá. O Águia saiu na frente com o gol do Gustavo 25 aos 10 minutos do primeiro tempo, não foi aos 25 minutos do primeiro tempo, mas Iago Pikachu empatou de pênalti no segundo tempo. O Remo começou um pouco devagar, até pelo ritmo de jogo, né, pela dificuldade dessa começo de temporada, mas na reta final foi para cima e conseguiu chegar ao empate com o Iago Pikachu de pênalti. O jogo foi para as penalidades, o Remo teve 100% nas suas cobranças e o Marcelo Rangel defendeu uma das penalidades do Águia de Marabá, ajudando, né, o Remo a avançar para a semifinal. Na semifinal, o Remo vai enfrentar o Cametá, fora de casa, lembrando que o Remo avançou na quinta colocação, por isso jogará todos os jogos fora de casa se enfrentar os clubes que ficaram da quarta para a primeira colocação. Lembrando que o Castanhal, que é o adversário do Paysandu na outra semifinal, é o sexto colocado, se não me engano, na minha opinião. Na minha opinião, não, se eu não me engano. Não, o Castanhal foi o sétimo colocado. Ou seja, se for uma zebra para a final, Castanhal e Remo, o Remo disputará o último jogo dentro de casa. Mas, se for o Paysandu, o Repá, né, for a final, aí o Remo decide o seu jogo fora de casa, mas eu acredito que os dois jogos sejam no Mangueirão. Bom, é isso, né? O Remo vai ter dificuldade, o Cametá é um time interessante e dentro de casa deve apresentar um futebol mais ofensivo. Lembrando que, cara, o Remo é um guerreiro nesse começo de temporada, né? Em menos de 30 dias vai ter definido o seu campeonato estadual, vai ter jogado 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, ou seja, vai ter dificuldade aí de mesclar energias pro restante da temporada. E, cara, a torcida do Remo que tá criticando o Osório, cara, ele tá fazendo o máximo possível para não estourar esse elenco. Então, assim, é normal o Remo oscilar, é normal o Remo sentir esse começo de temporada, porque o time tá jogando o jogo 24 horas depois do Campeonato Brasileiro. Né? Isso aconteceu nessas 2 semanas que passaram. Jogou contra o Mirassol no meio de semana, jogou novamente na quinta-feira. Jogou contra o Atlético na quarta-feira, jogou novamente quinta-feira no Campeonato Paraense. Então, é normal ter essa dificuldade, é normal ter essa energia baixa em alguns jogos. E, cara, eu acredito que concluído o Campeonato Estadual, o Remo vai voltar melhor no Campeonato Brasileiro. Mas também tem que ter a realidade. Não é sempre que vai aparecer um Mirassol vindo da Série B para a Série A
e conseguir beliscar uma vaga de Libertadores ou brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ser um pouco realista também às vezes. Vamos falar de Copa Libertadores, que eu amo, que eu tenho paixão, que eu adoro. Tivemos 2 jogos, os 2 jogos dos clubes brasileiros eles foram derrotados pelo mesmo placar, 1-0. O Bahia perdeu no Chile para o O'Higgins por 1-0, o gol do Francisco Gonzalez no comecinho do jogo, aos 4 minutos do primeiro tempo. Assim, já vou adiantar, falar dos 2, né? O Botafogo perdeu também por 1-0 na Bolívia para o Nacional Potosí, gol do Baldomar no comecinho da etapa final do segundo tempo. Vamos juntar os 2 aqui pra gente conversar. É o seguinte, todos os 3, inclusive em Instituto do Flamengo que eu vou falar daqui a pouco, perderam por 1-0. E eu acho completamente plausível a gente pensar e ter praticamente a certeza de que esses times vão conseguir virar jogando dentro de casa. O Bahia tem um placar mínimo, jogou melhor do que o O'Higgins, teve mais oportunidades, conseguiu ir para frente, conseguiu criar essas oportunidades. É verdade que, inclusive, foi o primeiro jogo no ano que o Bahia não conseguiu fazer um gol, né? Foi esse jogo contra o O'Higgins. E, cara, eu não vejo o Bahia não avançando, não conseguindo fazer mais do que um gol nesse time chileno na Fonte Nova. É um time que o Bahia consegue criar oportunidades, tem troca boa de passes, tem criação, o setor de criação do Bahia é excelente. Então eu acredito que o Bahia vai conseguir sim reverter esse placar jogando na Fonte Nova. Já o Botafogo, mesma coisa. Eu acho que o Botafogo ele consegue sim fazer uma goleada em cima do Nacional Potosí jogando no Engenhão. É favorito. Teve a oportunidade de fazer esses gols lá na altitude na Bolívia, mas desperdiçou. Uma no primeiro tempo, no contra-ataque, acabou chutando o goleiro defendendo. Chutando para fora. E no segundo tempo, um gol sem goleiro, né? Um gol escancarado acabou chutando na trave. Então, assim, é normal, né? Eu acredito que ainda teve altitude, etc., que desgastou muito os jogadores do Botafogo. Mas jogando no Engenhão, no Newton Santos, com essa torcida, com gramado sintético, etc., eu acho que o Botafogo vai sim conseguir reverter esse placar com tranquilidade, inclusive, eu acredito. Porém, aqui, o Bahia ele tem uma vida mais fácil avançando para a próxima fase, porque enfrenta quem passar de Tolima e Deportivo Táchira. O Tolima venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0, vai ter essa vantagem para jogar lá na Colômbia. Eu acho que o Bahia passa, inclusive, de Tolima ou Deportivo Táchira, ele é favorito para passar também para a próxima fase. Agora, o Botafogo complicou um pouco. O Botafogo é o seguinte, ele vai passar, eu não tenho dúvida que Bahia e o Botafogo vão passar dos seus rivais agora nessa segunda fase. Porém, avançando para a próxima fase, o Botafogo enfrenta quem passar de Argentinos Júniors ou Barcelona de Guayaquil. 2 times tradicionais de Libertadores, 2 times muito bons, com qualidade, mas eu acho que o Botafogo consegue passar também do Argentinos Júniors. Vai ser jogo de cara e de pescoço. Chato, difícil, mas eu acho que passa. Lembrando que o Argentino venceu o primeiro jogo por 1-0 lá no Equador, no Monumental de Guayaquil. Agora decide em casa no Diego Armando Maradona para saber quem avança para a próxima fase do Campeonato da Libertadores, da terceira fase da Libertadores. Lembrando que se os brasileiros caírem nessa terceira fase, automaticamente vão para a Copa Sul-Americana. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro? O Corinthians venceu fora de casa o Atlético Paranaense por 1-0. Com essa vitória corintiana, o Atlético deixa de ser o único clube 100% no Brasileirão. Gol do Garro no segundo tempo. No primeiro tempo, perdão. No meio do primeiro tempo. No meio do primeiro tempo, isso. Foi um bom jogo do Corinthians. Eu gosto desse tipo de jogo do Corinthians, de conseguir fazer 1-0 depois segurar o resultado. Só que eu acho que isso pode ser um empecilho para a temporada. Se você fizer todos os jogos isso, você desgasta o seu time, inclusive fora de casa, né, onde o Corinthians mais desempenha desse jeito. Jogando dentro de casa, aí o time tem que propor mais o jogo, etc. Eu gosto um pouco mais. Esse jogo do Corinthians também acho interessante. Acho legal essa vibe meio copeiro que esses jogos de Campeonato Brasileiro tem, né? O time fazer 1-0, segurar, até aquela emoção, etc. Mas eu acho pouco, porque esse time pode desempenhar jogando futebol. Bom, rapidinho para falar do Atlético, vamos trocar o gramado, né? Vamos colocar um gramado novo, sintético, porque tá difícil jogar. Os seus próprios jogadores estão encontrando dificuldades de finalização, muita insegurança no momento de finalizar, tanto de primeira quanto de dentro da área, porque tá pífio o gramado do Atlético. Eu sou a favor do gramado sintético, não que todos tenham, obviamente,
Mas se você pega o campeonato, se a gente pensar gramado ruim ou gramado sintético, eu prefiro gramado sintético, tá? Mas você não pode ter um gramado sintético ruim, que aí meu argumento vai pro saco. Mas é isso, o Corinthians venceu fora de casa, todos os times têm 3 jogos até o momento, na quarta rodada isso já vai ser mudado, porque Flamengo, Botafogo e Bahia não vão disputar seus jogos, e a CBF não pode, né, adiar um diazinho lá em dezembro, né? Ela tem que remanejar esses jogos agora por aí. É uma piada. Bom, vamos falar aqui de campeonato da Recopa Sul-Americana, que o Flamengo perdeu a partida de ida para o Lanús por 1-0 também. Gol do Rodrigo Castilho no segundo tempo, no meio do segundo tempo. O Rodrigo fez outros 2 gols na partida, no primeiro tempo e outro no segundo tempo, minutos antes de fazer esse gol que deu a vitória para o Lanús. Todos os gols foram muito bem impedidos, né, muito bem anulados por impedimento. E olha só, tivemos impedimento semiautomático lá na Argentina, lá na Fortaleza, lá no estádio que equivalente ao Moisés Lucarelli, é a Arena Nick de Ribeirão. Pô, velho, quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz, a gente consegue se mobilizar e fazer. Né, CBF? A gente consegue. A Conmebol conseguiu fazer isso nesses jogos da Recopa. Tomara que isso continue nos jogos da Libertadores, da Copa Sul-Americana. Acho difícil, mas tomara que continue. Enfim, o Lanús foi melhor no confronto, teve mais posse de bola, controle de jogo. É um time inferior ao Flamengo, muito inferior ao Flamengo, mas é um time melhor do que jogou a final contra o Atlético Mineiro, mas com mais técnica do que o time que jogou contra o Atlético. No segundo jogo, vai ser aquele jogo de Argentina contra brasileiro na vantagem, jogo catimbado, jogo não jogado, vai ser isso, Maracanã. Então não se surpreenda, meu querido, se você vai assistir o jogo semana que vem e falar, ai, nossa, olha a cera que esses jogadores argentinos estão fazendo. Pô, velho, se tem um goleiro argentino que faz isso, é o Rossi. Então, é normal isso acontecer nesse jogo lá na volta no Maracanã. Esse 1-0 foi pouco pro Flamengo, tá? Foi pouco. O Flamengo poderia ter perdido demais, porque o miolo de defesa do Flamengo foi inexistente nesse jogo. Léo Pereira e Léo Ortiz não funcionaram. O Rodrigo Castilho sambou o carnaval lá na Avenida Sapucaí, no meio dessa defesa. Poderia ter feito mais, poderia ter jogado mais, se tivesse qualidade. Como não tem, ficou no 1-0, não conseguiu criar mais nenhuma oportunidade depois desse gol, e o Flamengo tem totais e a obrigação de virar esse jogo no Maracanã. Além do Botafogo e do Bahia, tem a mesma obrigação de virar, porque são melhores do que os seus adversários. Vão virar? Cara, é óbvio que vão. O Flamengo vai ser campeão na Recopa, vai conseguir virar esse jogo lá no Maracanã, o Botafogo vai conseguir virar em cima da Nacional Potosí, e a mesma coisa vai acontecer com o Bahia em cima do O'Higgins. São times melhores, superiores, e vão conseguir, obviamente, essa virada jogando dentro de casa. É isso, meus queridos. Segunda-feira eu volto, porque o campeonato estadual vai ter muita definição nesse final de semana. Muitos clubes podem ser eliminados. Então, se inscreve no canal para você não perder nada do que melhor acontece no futebol brasileiro, aqui nesse canalzinho lindo de meu Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.